chamar agora a escritora Ana Maria Gonçalves. E agora eu vou chamar a escritora Conceição Evaristo. Pessoal, antes eu vou fazer uma breve apresentação aqui das nossas escritoras. Vai ser bem breve mesmo. Conceição Evaristo é mineira de Belo Horizonte, migrou-se para o Rio de Janeiro na década de 70. Ela é doutora em letras, em literatura comparada pela UF, é autora dos livros História de Leves Enganos e Parecença, Olhos d'Água, Em Submissas Lágrimas das Mulheres, Poemas de Recordação e Outros Movimentos, Becos da Memória, Ponciá Vicêncio e o último, Canção para Ninar Menino Grande. Ana Maria Gonçalves, ela é mineira também, de Ibiá, Minas Gerais, é publicitária por formação, residiu muito tempo em São Paulo e agora novamente, né, Ana Maria, em São Paulo. Em viagem à Bahia, ela encantou-se pela ilha de Itaparica e foi lá que ela descobriu-se escritora. E o primeiro livro dela foi Ao Lado e à Margem, do Que Sentes por Mim, em 2002, e ela encantou o Brasil com Um Defeito de Cor, publicado em 2006. Bom, a ideia da mesa foi aqui um encontro de 4 gerações de mulheres escritoras de Minas Gerais, contando também com Carolina Maria de Jesus. Então, nós iremos aqui discutir, conversar sobre o quanto que Carolina Maria de Jesus ela atravessa as nossas escritas. Para puxar aqui o fio da conversa, eu vou fazer uma leitura de um poema da Conceição Evaristo, que está nesse livro, que eu acredito que muitos de vocês conhecem, que chama Carolina na Hora da Estrela. No meio da noite, Carolina corta a hora da estrela. Nos laços de sua família, um nó, a fome. José Carlos masca chicletes. No aniversário, Vera Eunice desiste do par de sapatos. Quer um par de óculos escuro. João José, na via crucis do corpo, um sopro de vida no instante quase, a extinguir seus jovens dias. E lá se vai Carolina, com os olhos fundos, macabeando todas as dores do mundo. Na hora da estrela, Clarice nem sabe que uma mulher cata letras e escreve. De dia, tem o sono e de noite, poesia. Então, Conceição, a partir da leitura desse poema, eu gostaria que você falasse para nós como que foi o seu encontro com a Carolina Maria de Jesus, com a escrita, de que forma que ela tocou a menina Conceição Evaristo. Boa noite a todas, a todes e a todos. Assim, a gente tá arrumando um lugar, né? Porque a Vera Eunice, filha de Carolina de Jesus, está aqui e a gente estava buscando um lugar para ela. Ainda faltou para Marise, a neta de Carolina Maria de Jesus. Tá sentada? Tá acomodada? Tá. E você vai ficar de pé? Tá, legal. Agradeço a FLUP pelo convite, agradeço a presença
de todas, todes e todos vocês. Como que Carolina atravessa a minha vida? Carolina atravessa a minha vida ainda nos anos 60, com o quarto de despejo. Naquele momento eu participava de movimento operário, movimento de base católica em Belo Horizonte, Juventude Operária Católica, e era um momento de muita efervescência de militância, né? Tanto a militância da Igreja Católica como a militância também de partidos políticos. E o livro de Carolina chega para a gente. Eu tinha meus, talvez, 17 a 18 anos. E foi um momento que eu li o livro, levei para dentro de casa, e minha família toda, no final da tarde, tinha serão de leitura e a gente parava para ler o livro de Carolina Maria de Jesus. E eu tinha um tio, meu tio Catarina, aliás, pais de Macaé Evaristo. Também com Catarina a gente leu esse livro, e um outro tio meu também, que era semi-alfabetizado, a gente lia. E por que o livro nos marcava tanto? Porque o que nós nos sentíamos, minha mãe, minhas irmãs, eu, minha tia, nós nos sentíamos como personagem do livro. Carolina narrava uma vida em quarto de despejo, que era a vida que a gente conhecia em Belo Horizonte. Então, a gente não lia uma escritora de fora. Era como a gente estivesse lendo a nossa própria escrita. Porque a minha mãe conheceu todo o cotidiano de Carolina. Nas ruas de Belo Horizonte, a gente conhecia aquela prática de Carolina, porque era a prática que a gente tinha em Belo Horizonte. E o livro marcou tanto a minha mãe que anos mais tarde a minha mãe iniciou um diário, que tem uma semelhança imensa com o diário de Carolina, inclusive no aspecto físico também, nos primeiros cadernos de Carolina, que é um texto que a minha mãe escrevia também em restos de cadernos, né? Caderno que ela achava no lixo, caderno que sobrava dos filhos da escola. Então, ler Carolina era ler a nossa própria vida. Conceição, é muito interessante você falar isso, porque eu, por exemplo, eu li Carolina no final da minha graduação. E quando eu tive contato com o quarto de despejo, para mim foi uma leitura muito sofrida. Sofrida no sentido porque eu fui muito tocada por uma realidade muito nossa. Porque eu ficava o tempo todo me perguntando como que ela consegue colocar a dureza dessa situação em palavras tão palpável, né? Que acaba sendo semelhante à minha realidade, por exemplo, que eu também de uma família humilde, família de pai e mãe pretos. Então, eu tinha essa mesma sensação. E você, Ana Maria, como que foi o seu encontro com a Carolina? Primeiro, boa noite a todas, todos e todes, né? Conceição ensina, a gente aprende. Quero agradecer o convite da FLUP para estar aqui, agradecer o pessoal que está trabalhando aí para fazer esse evento acontecer, agradecer a tradução de Libras, que é sempre lindo a gente ver palavra transformada em gesto, né? Obrigada. Bem, a Carolina entrou tardiamente na minha vida, infelizmente. Foi uma literatura que eu fui conhecer há questão de uns 10 anos, né? E sempre, eu sempre me gabo de ser uma leitora muito voraz, desde muito novinha. E eu acho que isso prova um pouco quanto essa literatura chamada marginal, né? Ou à margem, né? É difícil de circular nesse mercado mainstream, que é controlado por um outro tipo de literatura, eu acredito mais elitista ou hegemônica, ou sei lá, né? Então, eu conheci
quer dizer, ou seja, eu já tinha ouvido falar em Carolina, mas quando eu realmente parei para lê-la, e aí eu li todos os livros, tudo que tinha disponível de uma só vez, foi quando eu vi um artigo de comparação da Carolina com a Clarice Lispector, né? Colocando a literatura da Clarice Lispector como uma literatura que tratava de uma temática universal, e a literatura da Carolina tratando de uma temática negra, né, feminina, da escritora favelada, né? Isso, para mim, assim, foi chocante, porque eram duas mulheres produzindo, fazendo literatura na mesma época, mas os problemas, né, que a mulher branca, que era a Clarice Lispector, colocava nos livros, né, é recebido pelo mercado como um problema de toda a humanidade, né, e a vida da Carolina, exposta nos escritos dela, é colocado como uma realidade separada, né, do que a crítica ou a academia ou o jornalismo cultural costuma chamar de literatura brasileira, né? Nitidamente, para mim, naquele artigo estava ali, né? Clarice era chamada de uma escritora brasileira, né? E Carolina era chamada de uma escritora favelada, né? Escritora que vem da favela. E isso prova, eu acho, o quanto essa área em que a gente atua, né, Conceição, você há muito mais tempo do que eu e muita gente aí lutando, né, para um espaço nessa literatura hegemônica, né, nesse mercado literário, né, o quanto prova o quanto os nossos escritos ainda não são considerados como parte, como tratando de uma temática brasileira, né, ou de uma temática, acho que não só brasileira, mas também universal. Eu acho que agora a gente está tendo aí, talvez, o reconhecimento que a Carolina merece, depois, inclusive, de ter sido chamada em jornais, né? Quem foi que publicou um artigo terrível sobre... Quer dizer... não foi um artigo. Eu acho que até eu vi uma palestra da Elisa Lucinda, né, numa determinada academia. Academia Carioca de Letras, exatamente. Os senhores acadêmicos, né, dizendo que o que a Carolina fazia não era literatura, porque escrevia errado, né, escrevia de um universo que não fazia parte do dele. Né, eu acho que está na hora, mais do que na hora, da gente resgatar e dizer que sim, né, o universo que a Carolina descreve, né, é um universo muito mais representativo do que seria uma literatura que retrataria o que é o Brasil, do que uma Clarice Lispector, sem desmerecer. Eu acho que não é comparação, né, mas há espaço para todos, e eu acho que a gente tem que começar, sim, a valorizar esses escritores que durante muito tempo não foram valorizados, não foram lidos e não foram respeitados, né? Para mim é uma honra e um prazer estar aqui na mesa com a Vera em frente, Conceição, né? Um prazer. Então, é interessante você colocar isso, Ana, porque a gente percebe que a Carolina, no próprio momento de produção, né, o tempo todo existia instituições que tentavam o tempo todo desvalorizar a obra dela, sempre jogando ela para a margem, sempre jogando para o limbo, sempre tudo o que ela escrevia tinha necessidade de aproximar da questão da favela, de mudar o título, de aproximar da questão da fome, como se quisesse dizer: esse espaço da literatura não é o seu. Isso me fez lembrar, Conceição, em uma palestra em Belo Horizonte, você comentou uma vez que alguns pesquisadores, muitas vezes, antes de falar sobre sua obra, eles traziam a questão da sua biografia, que aproximando, né, do lugar de onde você veio, muito próximo de um discurso meritocrático. Então, quando eu, pensando para essa mesa da Carolina e lembrando dessa fala sua, e inclusive na ocasião você falou sobre o quanto isso, de certa forma, parecia que as pessoas estavam pedindo licença, né, para o que estava lendo, para o que estava pesquisando. E eu acho que é coerente, né, essa aproximação com o que fizeram com a Carolina. Você podia comentar um pouquinho sobre isso?
Posso, e eu quero voltar também ao comentário de Ana, e quando eu tenho dito também, leiam a minha biografia, sim, porque eu tenho o maior orgulho da minha biografia, mas leiam a minha obra, leiam a minha obra, que a biografia fica só naquele aspecto da mulher negra que veio da favela e por aí vai. Mas um dos aspectos que eu tenho afirmado muito em relação ao texto de Carolina, não só o Quarto de Despejo, que as pessoas leiam também as outras obras de Carolina. Para mim, o Diário de Bitita revela muito da errância de Carolina, né, das indagações de Carolina. E mesmo em Quarto de Despejo, qualquer pessoa que leia com bastante atenção o Quarto de Despejo vai perceber quantas vezes a Carolina fala que vai escrever. A Carolina, ela vai escrever porque ela está com fome, ela vai escrever porque ela abre o Quarto de Despejo no dia de aniversário de Vera Eunice, que ela queria comprar um sapato para Vera Eunice. A Carolina escreve porque ela não entende as relações amorosas que ela tem. A Carolina, ela diz, eu vou escrever. Todo momento, Carolina Maria de Jesus vai escrever. O que eu percebo aí? Uma escritora que, como qualquer escritor e escritora, tem a pulsão pela escrita. E aí é impressionante que os textos que estudam Carolina não localizam essa pulsão que Carolina tem pela escrita. E não percebam que Carolina não está falando só de uma fome física. A própria pulsão pela escrita de Carolina, para mim, é a pulsão humana, são as indagações diante da vida que Carolina faz. E aí o que me impressiona muito, já que a gente falou em Clarice Lispector, por que as pessoas leem Clarice Lispector dizendo que Clarice está questionando a existência humana e não percebam isso nos textos de Carolina? O próprio livro, o conto dela, Onde Estás, Felicidade, é de uma ironia muito grande, né? Porque ao mesmo tempo que o sujeito está buscando alguém que chama felicidade, o sujeito está indagando pela própria felicidade. Entende? Então, há também uma certa má vontade na leitura desses textos. E é como se as mulheres negras, como se essa autoria negra tivesse só as questões materiais. É como se nós não indagássemos, inclusive, não indagássemos sobre o sentido da existência humana, que outra escritora indagaria. Então, eu acho que a leitura que se faz de Carolina, sem sombra de dúvida, eu acho que hoje a gente tem outros textos, né, outros estudos críticos sobre Carolina. Quem lê os últimos relatos sobre Carolina percebe a vivência, a experiência que Carolina teve com a solidão. E como ela quis dizer isso. Para mim é muito sintomático Carolina ter morrido com uma crise asmática. Entende? Para mim, é aquilo que estava engasgado, né? A vida que estava engasgada, era a incompreensão que estava engasgada, era o lugar que Carolina procurava, inclusive como escritora, porque ela está escrevendo na mesma época de Clarice Lispector, de Lígia Fagundes Telles, de Jorge Amado, e ela, audaciosamente, ela se pronuncia como escritora. Entende? Aí eu tenho dito que Carolina, ela é um exemplo, inclusive, para nós, escritoras negras contemporâneas, porque hoje a gente tem referência para se afirmar como escritora. Carolina não, Carolina inaugura essa fala, né? E fala com muita veemência, né? E critica, inclusive, o fato dela não ser reconhecida. Mas eu esqueci a pergunta que você me fez. A
pergunta que eu te fiz tem a ver com a relação de a Carolina, na época que ela escreveu, ela era constantemente associada à questão da fome e da favela. Alguns pesquisadores, quando pesquisam a sua obra, eles têm necessidade e acabam associando a sua origem. E que você tinha comentado sobre o quanto isso, de certa forma, eles fica parecendo que estão pedindo licença para fazer a leitura, para aquilo que foi escrito. Eu acho que inclusive tem algumas semelhantes, né? Eu acho que ler Carolina e pensar que Carolina está falando só de uma fome física, né? Ler uma escrevivência de Conceição Evaristo e não perceber, inclusive, o trabalho literário que tem ali. Eu escolho, quer dizer, quando eu falo de escrevivência, é uma postura quer dizer, é um projeto literário. Não é alguma coisa inocente, é um projeto literário que eu escolho os enredos, eu escolho as personagens que eu quero trabalhar, eu escolho, inclusive, parte de um vocabulário, porque eu quero ter uma estética escrita, que essa estética se aproxime o mais possível de um texto oral. Então, corre o risco realmente deste trabalho literário. Quando eu falo em escrevivência, as pessoas pensam que eu só escrevo aquilo que eu vivo. Eu tenho dito, então, eu teria de ser uma pessoa de 1001 personalidades para dar conta de viver tudo que os personagens vivem, né? Então, há uma tendência também de não perceber que eu estou trabalhando com ficção, né? Sem sombra de dúvida, é uma ficção que está plantada na realidade. São observações do dia a dia, são conversas que eu escuto, são memórias ancestrais, são memórias históricas que são aproveitadas como objeto de ficção. Então, corre o risco de não perceber essa intenção e esse labor literário que eu procuro construir nos textos. Sim, com certeza. E também eu percebo que, muitas das vezes, a nossa literatura, né, a literatura negro-brasileira, as pessoas costumam fazer a leitura, muitas vezes, muito presa a uma ótica da realidade social, né, e desconsiderando todo esse trabalho, né, trabalho literário mesmo da obra. Eu, por exemplo, todos os eventos que eu vou falar sobre o meu livro, Intelectuais Negros, eu faço questão, antes de falar do livro, eu gosto de fazer a leitura do texto Maria, para poder mostrar como que tem essa questão da realidade social, mas que tem ali o trabalho literário, a questão do amor, né? Tem ali uma literatura. Ana, a pergunta que eu quero te fazer tem a ver com o que a Conceição mencionou. Como que é a questão essa questão da realidade com a ficção aí no defeito de cor, né? Que eu acredito que você passa por algo semelhante. Talvez, quer dizer, tentando elaborar aqui, Conceição, e queria saber tua opinião depois assim também. Eu acho que talvez até essa dificuldade de entenderem essa ficção que a gente faz também porque a gente tem muito pouco tempo para poder falar sobre ela, não é? Nós somos colocados no lugar de ativista, de militante, né? E as mesas das quais a gente participa, geralmente também vão por aí, né? Querem que a gente fale só de racismo, só de militância, só do quanto foi difícil, né? E esquecem que a gente estamos ali porque somos escritoras, né? Porque esse trabalho deu uma certa visibilidade, né? E ao mesmo tempo que eu acho que isso é importante, mas uma coisa que eu tenho falado também, eu gostaria de ver isso cobrado de escritores brancos, porque
porque eu gostaria de trazê-los para o diálogo, né? Aí está muito em voga a coisa do lugar de fala, dessa questão do que é, e eu acho que muita gente fala de lugar de fala sem entender o que a gente fala quando se fala de lugar de fala, né? Mas eu acho que sim, né? Eu faço muita questão de me colocar como escritora negra, porque eu acho que isso politicamente é importante. Né, a minha produção literária, a minha produção intelectual, né, estar marcada pela minha negritude nesse momento do Brasil é importante, né? Mas eu gostaria de ver os brancos também sendo chamados para o diálogo, né? Porque eles ficam extremamente acomodados nas suas mesas, podendo falar dos seus trabalhos, do processo criativo, do processo de escrita, né, que eu também passo, né, mas eu tenho raríssima oportunidade de falar sobre isso, porque eu sou chamada a dar conta de uma demanda que não fui eu que coloquei, né? Racismo é problema de branco, né? Então, assim, eu acho que eventos literários, né, eu adoraria poder estar participando também, podendo falar só da minha escrita. Né? É muito cômodo, né? Uma amiga outro dia conversando com uma dramaturga negra, muito amiga minha, ela falava: Ana, às vezes eu tenho a sensação de que os brancos fazem a gente perder muito tempo, né? E é isso, né? A gente tem que perder muito tempo tentando correr atrás do que para eles é dado com uma facilidade, né? Enquanto eu tenho que dar conta de demandas várias para chegar até ali, né? E talvez esse seja algo que a gente precise meio começar a lutar daqui para frente, né? Eu não quero estar participando de eventos literários só nas mesas nicho, que falam de racismo e que tem só os pretos que não precisam ouvir o que eu estou falando porque eles já sabem, né? Eu quero... Eu acho que está na hora da gente começar a chamar curadores, né, na chincha e dizer: misture isso aí, né? O que eu falo sobre racismo também interessa para branco, e eu também gostaria de ver branco falando sobre, né? Eu acho que não sei, mas pelo menos eu acho que pode ser um passo importante para a gente daqui para frente. E ainda concordando com o que a Ana fala, as últimas páginas de Ponce Absêncio, eu escrevo um texto que é metaliteratura. As últimas linhas quando Ponciá caminha com o barro imaginário na mão, e eu vou dizendo, eu quis criar ali um texto metaliterário. Poucos pesquisadores, inclusive, percebem. E poucas vezes eu tive a oportunidade de pegar esse texto e discutir a construção desse texto. Então, às vezes, nas mesas de literatura mesmo, me perguntam qual é a condição, fale sobre a condição da mulher negra na sociedade brasileira. Está lá no texto, só que está de uma forma literária. Então, vamos, né, quais são os índices, né, a própria linguagem desse texto, quando eu falo que eu procuro aproximar o texto escrito de uma linguagem mais oral possível. E voltando a Carolina, na literatura brasileira, não só na literatura brasileira, há o que se chama a tradição literária, né? Ou há o que se chama que determinadas épocas ou determinados autores, eles formam escolas, né? Eles, como é que fala? O processo de criação desses escritores influenciam, né? Cria uma outra geração. Eu não ouvi pouquíssimas vezes estudos literários que colocam Carolina como criadora de uma tradição literária. Aí é preciso estudar a obra de Carolina, justamente saindo desse aspecto que ela é uma mulher negra, pobre, favelada e coisa e tal. Mas Carolina, ela cria uma tradição literária. O próprio Audálio Dantas, que Deus o tenha, né? Que diz que descobriu Carolina que descobre o Audálio. Carolina que descobre o Audálio,
Mas o próprio Audálio Dantas me disse, naquele evento da Flip Sampa, quando se homenageou Carolina, no centenário ainda de Carolina, que quando o texto de Carolina foi publicado, ele recebeu outros textos mais ou menos dentro daquele formato. Mas o que interessava no momento era o texto de Carolina. E não? Ele não disse isso? Mas pelo menos para mim ele disse, tá? Para mim ele disse. Eu não ia dizer isso publicamente, principalmente de uma pessoa que não está aqui. Mas aí o Audálio Dantas, repito, me disse que recebeu, não disse aqui para pesquisadora, tá? Talvez porque ela seja pesquisadora. Tá errado. Então, ele me disse que ele recebeu outros textos, mas naquele momento o que interessava era o texto de Carolina. E aí, quando a gente diz de Carolina criar uma tradição, é porque outras mulheres, inclusive na América Latina, escreveram também, influenciada pelo texto de Carolina. E, recentemente, há uma publicação francesa de uma mulher que escreve cartas como se estivesse escrevendo cartas para Carolina. Então, eu acho que tem mais material aí, tem coisas que a gente não descobriu ainda, até porque não interessa a crítica literária, né, dar esse lugar para Carolina, né? O que interessa para a crítica literária, com pouquíssimas exceções, que o caso de Rafaela aqui, que é uma estudiosa de Carolina Maria de Jesus, mas com pouquíssimas exceções, há o interesse de colocar Carolina Maria de Jesus como uma escritora que cria uma tradição literária na literatura brasileira. E eu fico muito feliz quando me colocam como dentro dessa tradição de Carolina Maria de Jesus. É claro que Becos da Memória, escrita num outro momento, mas que eu fui influenciada pelo Quarto de Despejo. Isso. Temos em Belo Horizonte também Divã de Papel, que também, a gente percebe uma influência do trabalho de Carolina, uma escritora contemporânea também, mas eu acho que a gente... É um trabalho aí para a gente também, como pesquisador, buscar isso. Com certeza, Conceição. Eu iria perguntar justamente sobre essa questão da Carolina enquanto uma precursora mesmo. E eu vejo isso muito claramente em relação à literatura afro-brasileira, principalmente escrita por mulheres, que tem questões ali relacionadas à questão do racismo, relacionadas à questão do machismo, à questão do deslocamento, questão de pobreza, e o próprio fazer literário, né, que eu comecei comentando no início, eu vejo o quanto que isso se repete nas nossas literaturas. E isso de forma positiva, porque a gente, enquanto isso, a gente vê de outro lado a nossa crítica literária que vem de um padrão europeu, trazendo as nossas literaturas como se a gente estivesse simplesmente fazendo sociologia que não fosse literatura, né? Porque ainda hoje é comum nas academias a gente ter esse tipo de apontamento. Bom, Ana, eu vi numa entrevista sua você comentando que só depois da publicação de Um Defeito de Cor, que você foi morar fora, né? Que você conseguiu, que você se percebeu enquanto uma mulher negra. E aí, pensando na Carolina Maria de Jesus, eu queria que você falasse sobre isso. Você até já falou que, né, o seu encontro com a Carolina foi tardiamente. Por que eu coloco essa pergunta? Eu percebo muitas vezes que o olhar de alguns pesquisadores, tá? Não estou colocando todos,
de pesquisadores brancos em relação à obra de Carolina de Jesus é muito diferente do olhar de pesquisadores negros. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Eu costumo dizer que o Defeito de Cor, assim, primeiro foi um livro que eu queria ter lido e não achei para ler. Então, queria escrever, né? E foi também o livro que resolveu para mim a questão da minha negritude, né? Eu nasci, minha mãe é negra, meu pai é branco, e como grande parte do povo brasileiro, essa identidade mestiça, né, é uma identidade que sempre foi negociada politicamente, né, em nome de uma pseudo-democracia racial, e é negociável em determinados espaços, dependendo de onde você frequenta. Então, para mim, eu me lembro que antes, né, quando eu falava eu sou negra, as pessoas viravam para mim e diziam: não, você é clarinha, não fala isso, né? Não precisa dizer que é negra, né? E escrever o Defeito de Cor, para mim, foi a afirmação de que sim, eu sou negra, né? De onde eu venho, a história na qual eu me reconheço é essa, né? Essa é a minha trajetória, é a trajetória das mulheres da minha família, das pessoas da minha família. Mas sempre aqui no Brasil eu sempre encontrava alguém que querendo me tirar desse lugar, né, da negritude. E assim que o livro foi lançado, o Defeito de Cor, eu fui convidada para ficar 6 meses nos Estados Unidos como escritora residente. Acabei ficando 8 anos lá depois. Mas lá, quando eu cheguei, para mim foi extremamente tranquilo, porque lá eu era negra e ponto final. Né? Não tem essa negociação, não tem essa identidade que é negociada nos espaços ou nas camadas sociais ou culturalmente, né? Então, para mim foi extremamente importante, eu acho que estar lá nesse momento, depois de ter escrito o Defeito de Cor, depois de ter dito para mim, né, não vou mais, porque eu lembro também de ouvir várias outras coisas, né? Tem os termos assim, até hoje, às vezes me chamam de afrobege, né? Preta gourmet, preta Nutella, né? Os termos. E eu entendo de onde vem, né? E do que vem. E eu acho que esse diálogo também sobre colorismo é um diálogo que a gente tem que ter na sociedade brasileira, né? Porque eu entendo, eu não gosto de falar de privilégio em relação a pretos, mas eu acho que a minha pele mais clara, né? O meu cabelo não tão pichain, ele me abre portas, né, que não abriria para uma pessoa de pele mais escura, de cabelo, né, que para a sociedade branca, racista brasileira, é uma imagem mais ameaçadora, né? Eu acho que eu não ameaço tanto, a minha aparência não ameaça tanto. Então, eu acho que é algo que a gente tem que estar extremamente consciente, né, do que é e de como usar isso, né? Ou seja, eu não consigo abrir mão disso sozinha, né? Então eu tenho que começar a usar isso a meu favor, né? Então, se a minha pele mais clara abre portas, né, eu vou abrir essas portas e puxar comigo as que acham que as de pele mais escura, que acham que são mais ameaçadoras, né? Que eu acho que é o papel que o branco tem que fazer numa sociedade racista, que o hétero tem que fazer numa sociedade homofóbica, que o homem tem que fazer numa sociedade machista, né? Usar do privilégio do qual ele não consegue abrir mão, porque é um privilégio coletivo, né? Não é um privilégio individual, né? Para inserir os grupos que estão mais à margem, né? Eu tenho gostado muito de um termo ou de uma teoria que eu ouvi de um professor da USP, né, de São Paulo. Inclusive, ele vai estar em alguma das mesas aqui amanhã, o Zé Fernando. Acho que é uma mesa sobre teatro negro, às 16h, com a Leda, né, às 14h, né? Ele tem usado o termo de o corpo como fronteira, né? E eu acho que esses nossos corpos, né, o corpo da mulher, o corpo gay, o corpo negro, né, eles são esses corpos fronteiras, né? Não é margem, é fronteira, né? E a partir à medida em que ele avança para o centro, né, ele faz com que esse centro se encolha, né, e aí reaja, né? E as reações, elas vêm das maneiras mais diferentes,
de diversas maneiras, né? Inclusive, politicamente, a gente tem aí esse avanço da extrema-direita, né? A gente tem a mesma crítica da esquerda em relação aos grupos identitários, o que eu acho um absurdo, né? O que eu tenho visto, principalmente de homem branco de direita, criticando o grupo identitário, né? Sendo que ele sempre teve o privilégio da hegemonia, né? Então, eu acho que são esses corpos, né, que ao se unirem, né, e tentarem avançar para o centro, diminuem o território do centro, sempre ocupado pelos grupos que são, na verdade, minoritários, né, os mais privilegiados, né, e aí a gente é visto como ameaça, né, e é exatamente mais ou menos isso que eu sinto ainda, às vezes, hoje, quando tentam me puxar para o outro lado, né, não vá para a militância, né? Não fique dizendo que você é negra, não fique se assinando como escritora negra, né? Porque isso é uma ameaça, né, ao centro, né? Então, eu acho que esses nossos corpos periféricos, esses nossos corpos fronteiras, né, a gente chegou para ficar. Então, quem está incomodado, que se acostume, né? Estamos aí para isso. Exatamente, né? Então, Ana, é interessante você falar sobre isso, né? Porque, como eu estava falando sobre a questão da obra da Carolina, da forma que é lida, né? Eu percebo que, por exemplo, no livro O Quarto de Despejo, alguns escritores, alguns pesquisadores ou leitores brancos, eles têm dificuldade, por exemplo, de enxergar ali a questão racial. Então, assim, eu acho que é algo que muitas das vezes dividem as leituras, né? Porque a Carolina, ela acaba sendo considerada por esses leitores enquanto só uma narrativa que trata de questões sociais. E aí, eu estava pensando o quanto que isso corrobora com o discurso que atravessa aí na sociedade brasileira, em que no nosso país não tem racismo, né? Que o problema é uma questão social. Então, eu acho que perpassa por aí, até uma questão de uma leitura mais confortável para mim, né? E, Conceição, você percebe alguma coisa relacionada a isso? É interessante que, assim como a escrita, ela é um ato político, é uma escolha, você escreve a partir de uma escolha, a leitura, ela é também um ato político, né? Quem eu vou escolher para ler, ou qual texto eu vou considerar, ou o que eu vou buscar naquele texto. E um dos aspectos que muito e a gente tem falado muito também da necessidade de criar também uma crítica a partir de uma perspectiva negra, Vou dizer isso em alto e bom tom. Não é que branco não possa pesquisar uma escrita negra. Pode, e já fazem isso há muito tempo. Podem continuar fazendo, tá? O que não pode é achar que só essa crítica faz sentido. Ou que essa crítica... Então, quando eu leio Carolina Maria de Jesus, eu leio Carolina Maria de Jesus a partir de uma perspectiva negra, a partir da minha experiência negra. Então, quando uma crítica feita a partir de uma perspectiva branca, a primeira coisa que essa crítica normalmente faz é dizer que Carolina não assumia a negritude dela, né? Sem esquecer de um processo histórico
que Carolina está escrevendo sim, já tinha a Frente Negra Brasileira, já tinha os jornais negros, mas o discurso negro não era tão expandido como é hoje. E sem esquecer, sem perceber também que se hoje é difícil e não é vantajoso, inclusive, você se assumir como negra, imagine a Carolina Maria de Jesus, e o posicionamento dela como negro está muito explícito nos textos dela, entende? Inclusive nos poemas também. E aí fica muito fácil também, é interessante isso, porque é um pouquinho difícil entender essa crítica feita através da perspectiva branca. Porque se você afirma a sua negritude nesses textos, você é criticado, né? Se você não afirma, você também é criticado. Agora, não existe uma crítica negra, aliás, hoje até eu acho que tem necessidade de existir, criticando que os brancos, veementemente nas suas escritas, afirmam a positividade do lado branco deles. Porque é dado naturalmente como direito. Aliás, não é nem cobrado. Então, o texto de Carolina, quem lê com atenção, está lá a perspectiva de Carolina, negra, pobre, das classes populares. Isso está lá, não precisa nem de muita cuidado na leitura para perceber, não. Agora, quando eu afirmo da necessidade de ler Carolina sob uma perspectiva negra, eu acho que esse trabalho tem que ser nosso. Porque já tem muita crítica sobre uma perspectiva branca, não só de Carolina, mas sobre Machado de Assis, sobre Cruz e Souza, entende? Sobre Maria Lima Firmina. Barreto, entende? Essas críticas canonizadas também, eu acho que a gente tem que começar a quebrar. Se a gente lê, por exemplo, Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, que é um diário, é impossível ler um diário de Carolina Maria de Jesus sem perceber, inclusive, o valor e uma perspectiva política que tem ali. Eu gosto muito de pensar no diário de Carolina Maria de Jesus e gosto muito de pensar também em Diário de Bitita. E fica aqui a dica, leiam o Diário de Bitita e o Diário de Carolina de Jesus e vejam aquele filme, ontem a gente estava dizendo dele, Minha Vida de Menina, que é de uma... Quem é cineasta? Procurem aí, Minha Vida de Menina. É impressionante como um texto focado em histórias pessoais e como o texto de Carolina, focado em história pessoal, ele tem uma outra amplitude, porque ele não se esgota. O Diário de Carolina Maria de Jesus não se esgota em Carolina. O Diário de Carolina Maria de Jesus é um diário das mulheres negras, das mulheres pobres, das mulheres que tomam de assalto a literatura, porque não são... das mulheres, concordo, das mulheres, mas notadamente das mulheres negras, tá? Das mulheres. Eu acho que Carolina Maria de Jesus precisa ser lida sob uma perspectiva feminista, mas não pode descolar essa perspectiva feminista de uma perspectiva feminista negra, que é uma outra história. E eu acho que tanto Conceição, assim, eu imagino, né, a dificuldade às vezes
eu chamo de meninas, né? Essas meninas acadêmicas tentando, né, propor o mestrado ou o doutorado, né? Eu me lembro assim que o Defeito Cor foi lançado e que começou a ir para a academia, elas me procuravam e diziam, a minha orientadora quer que eu troque de livro, porque ela não conhece o corpus bibliográfico para esse livro. Então, ou seja, né, não, concordo extremamente com você, não é questão de mulheres, porque tinham orientadoras que não queriam que elas estudassem o livro a partir do recorte negro, né? E foi preciso, eu acho que a partir de 2008, né, com as cotas, né, hoje aquelas estudantes já são professoras e estão orientando essas novas teses, né? Porque eu acho assim, o feminismo branco nunca nos contemplou, né? Ao mesmo tempo, né? E aí a gente volta ao assunto, né? Tanto Clarice obteve, né, em vida, eu acho que o reconhecimento como escritora. Carolina não, né? Então, que feminismo é esse? É uma escrita de mulheres em que se contempla a branca e a preta continua sendo a favelada, né? Então, sim, eu acho que há ali esses dois recortes, né? Feminino e dentro do feminismo negro, né? É importante isso. Com certeza, o que vocês falaram é de suma importância. Não tem jeito de fazer a leitura de Carolina sem descolar a questão racial. E sim, o feminismo negro, ele vem ajudar, né, com certeza, nessas análises. Também, eu estava pensando aqui, ainda pensando na Carolina enquanto uma precursora, né, do que a gente produz hoje, eu fiquei pensando o quanto que é forte na escrita da Carolina a questão do deslocamento. O quanto que é forte a questão do lugar, né? Porque no Quarto de Despejo ela está falando ali do sonho de uma casa de alvenaria, está o tempo todo no deslocamento, né? Eu tenho que sair para catar papel, a ida e a volta, não sei como que vai estar, aqui não é meu lar, não é o meu lugar. E quando a gente vai ver, tem isso na literatura dela, isso aparece também no Diário de Bitita, também de forma ainda mais forte. Eu fiquei pensando o quanto que isso cria uma tradição na escrita de mulheres negras contemporâneas, o quanto que tem essa questão de deslocamento. Na sua obra, Conceição, eu fiquei pensando no Becos da Memória, a própria questão do desfavelamento, o quanto que tem aquele giro, né, das personagens. E aí, quando você coloca esse deslocamento, né? Carolina não para. Em Quarto de Despejo, né? Carolina vai ao centro da cidade, Carolina volta para a favela de Canidé. Em Diário de Bitita, a errância de Carolina e a impressão que a gente tem, pelo menos eu como leitora o Diário de Bitita, a impressão que me dá é que Carolina não tinha lugar. Carolina era uma mulher que ela não teve lugar, ela não encontrou lugar, né? E aí eu penso também no deslocamento, né, nas viagens de Um Defeito de Cor. Penso no deslocamento de Becos da Memória, no deslocamento de Ponciat também, que vai para a cidade, busca uma ancestralidade, volta para casa. Eu acho que são signos, são sinais que nós damos dentro da literatura. Nós damos através desse texto literário. Essa falta de lugar para o sujeito diaspórico, né? Essa perda de uma origem que jamais será reconstruída, né? Não se reconstrói. A violência histórica que aconteceu com os povos africanos
essa diáspora, né? Eu tenho dito, o sujeito diaspórico, ele não encontra lugar, não tem lugar que é dele, né? A gente vê o que acontece com os afros americanos, a gente tem visto também o que acontece com essa diáspora da América Latina. Então, eu acho que é uma literatura que nós não estamos em busca de um tempo perdido, como propõe Camus, né? A partir de um pensamento europeu. Nós estamos à procura de um tempo que nos foi roubado, né? De um tempo que foi dilacerado. A gente não reconstrói um tempo que viveu, ou a gente não busca memória de um tempo que viveu, a gente busca reconstruir um tempo que não tivemos, né? Então, eu acho que, nesse sentido, eu acho que a nossa literatura tem determinados signos, tem determinados sinais que uma perspectiva negra é que revela, né, a partir de uma experiência individual e de uma experiência coletiva. Eu me lembro que há uns tempos atrás, talvez há uns 4 ou 5 anos atrás, eu estava escutando na UERJ, no seminário da Abralic, uma palestra da escritora Nélida Pinhon. E ela, acho que até essa última obra dela, a obra mais recente dela, e ela lia textos que ela reconstruía a casa aonde, acho que um dos avós dela tinha morado. Ela faz uma viagem, que agora eu não me recordo se é Espanha, se é Espanha ou Itália, não estou me recordando a origem de Nélida Pinhon, eu acho que é a Espanha, e ela vai até a casa aonde o avô dela morava. E eu falei, há pouco tempo eu encontrei com ela, eu falei, ô Nélida, eu fiquei com uma inveja de você e não tem nada de invejinha branca ou de invejinha preta, não, tá? Foi com inveja mesmo, né? Porque esse negócio de inveja branca também é um negócio bem complicado. Porque essa é uma reminiscência que a gente não tem. Né? Eu acho que é muito difícil, é quase que impossível a gente voltar em qualquer país africano, até porque a grande maioria não sabe exatamente de onde vieram os nossos ancestrais, e buscar recompor essa memória. E aí eu tenho dito que é nesse espaço, né, da memória e do esquecimento, um esquecimento não daquilo que a gente viveu, mas um esquecimento daquilo que a gente nem viveu, daquilo que a gente não sabe como contar. E eu acho que a nossa literatura, para mim, um defeito de cor, é muito isso. É a criação de um espaço, de uma história, de uma memória que a gente nem tem, né? Então, aí, se não prestar atenção nesses detalhes, pensam que a literatura da gente é uma literatura rasa, é uma literatura que não tem sentido. A gente cria esse sentido, né? A ficção tem sido nosso lugar de fundação. Eu acho que os povos diaspóricos, eles se fundam, né, através dessa memória ficcionalizada. Tem uma escritora canadense que eu gosto muito, que é a Dionne Brand, né? Que ela tem aquele livro, O Mapa para a Porta do Não Retorno, né? Em que ela fala que geralmente a nossa existência, né, é fundada numa autoficção, né? Porque, inclusive, hoje você diz, sei lá, hoje já dá para você fazer um exame de DNA e saber a que povo você pertence, né? Mas mesmo você sabendo a que povo você pertence, o lugar realmente de onde você pertence, ele não existe mais. Porque se a gente pensar toda a divisão que a Europa fez da África, né, acabou com o nosso território de pertencimento, né? Então, ou seja, somos frutos
primeiro, de uma ficção contada pelo branco, né, sobre nós, e agora temos que lutar pelo nosso direito da autoficção, né, de nos reinventarmos nesse espaço de não existência ou de não pertencimento, desse deslocamento que está aí na vida de todo mundo, né? E o que é interessante, quer dizer, pensando sobre tudo isso que foi falado, né, uma questão, eu tenho sido muito perguntada, como é que eu tenho lidado com as certas demandas desse mundo politicamente correto? E o que querem me perguntar quanto a isso né, como é que você está lidando com a necessidade de ter que colocar preto, gay, mulher, pobre, velho na tua obra hoje em dia, né? E eu acho isso uma pergunta tão descabida, né? Porque, ou seja, para mim isso não é demanda, né? Como eu acredito que para você também não é. É o povo com quem eu convivo, é a minha experiência, eu estou contando ali do meu mundo, né? É demanda para os brancos que sempre escreveram sobre os seus próprios umbigos, né? E nunca se importaram com essas outras questões, né? E por nunca ter se importado, não houve um material, eu acho que de peso produzido sobre essas experiências que são unicamente nossas, talvez, né? E a partir daí você não tem esse corpus que estuda essa experiência, né? E aí começam a chamar de demanda, né? Que é algo estranho a eles, mas é orgânico para a gente, né? É inerente, né? E aí eu me lembro muito de Miriam Alves, de São Paulo, quando a Miriam Alves fala que quando nós temos, por exemplo, de criar uma personagem e que essa personagem é uma doméstica, independente, não precisa de você ter vivido essa experiência pessoal, de você ter sido uma doméstica, mas você tem uma herança histórica que te possibilita escrever a partir de dentro. E aí a Miriam Alves diz assim, nós quando temos de escrever uma doméstica, é como se nós estivéssemos no quarto da empregada, olhando a patroa e criando a sua ficção a partir de dentro. Uma autoria que não tenha essa experiência histórica, repito, não precisa de você ser necessariamente ter experimentado essa subalternidade, mas você sabe, você traz por experiência histórica, né, a lembrança dessa subalternidade. Aí a Miriam diz, uma outra escritora, para criar doméstica, é como se ela fosse a patroa, parasse no quarto da empregada e olhasse lá para dentro. Aqui a gente não está discutindo qual texto seria mais bonito. O que a gente coloca assim é de que lugar social esse texto está nascendo. E por isso que eu fiz esse diálogo de Clarice e Carolina nesse poema. No poema, né? Eu vi, inclusive, que tem, eu acho que mais 2 poemas, né, que fazem essa troca, né? É interessante vocês falarem sobre isso e também a Ana Maria comentou que ela leu Carolina depois de publicar Um Defeito de Cor. E essa questão do deslocamento é muito forte na obra, né? Que eu acho que eu vi você comentando numa entrevista que são 10 mudanças, né, que a personagem faz durante o livro. Você comenta um pouquinho sobre? E que ela muda de cidade, né, ou de país, ou de continente durante 10 vezes, cada capítulo ela está num lugar, né? E o curioso foi que depois eu fui fazer as minhas contas. Na época, a gente estava empatado, hoje eu já ganho dela. Mas na época estávamos empatadas nessa questão. Eu acho que é uma busca, né? Eu, pelo menos, assim, depois que... Eu acho que é difícil deixar o lugar onde nasceu, né? Mas eu saí de Biá, eu tinha 9 anos, e depois disso eu nunca mais parei de mudar, né? Esse deslocamento. E hoje, quando me perguntam, né, de onde você é, né? Eu sou mineira, é óbvio, mas
é aquela coisa até que eu acho que o Drummond fala, né? Minas não é palavra montanhosa, Minas é palavra abissal, é dentro e fundo, né? Então, ou seja, essa mineridade, essa coisa está comigo, mas eu já não sei mais de onde eu sou, não sei mais onde eu moro. Não me pergunto, estou morando em São Paulo agora, as pessoas dizendo, você vai ficar aí? Eu falo, não tenho a menor ideia, enquanto estiver bom aqui para mim, eu estou. Né? E eu acho que é essa inquietude, né? Eu sou uma pessoa inquieta. Eu não me, se eu acho que eu vou gostar de algo lá, eu largo tudo e vou embora. Eu acho que é meio de signo também. Escorpião com ascendente escorpião. A pessoa é uma para cortar e ir embora, não, né, não basta. Mas enfim, eu acho que há essa inquietude, né, de querer melhorar, de querer algo melhor, de querer ver tudo, né, de querer experimentar o mundo, né, e numa perspectiva que, por exemplo, a geração anterior à minha, a minha mãe, acho que ela nunca nem pensaria nessa possibilidade, né, de poder viver e se deslocar e mudar. Hoje eu vou estar aqui, amanhã eu vou estar lá, vou fazer esse trabalho, mudo, né, interessa, mas enfim, eu acho que a gente vai trilhando esses caminhos, né? E é muito importante sempre, né, lembrar de quem veio antes, né? De quem a desbravou. Maria Firmina, né, que é outra que também é primeira romancista do primeiro romance publicado no Brasil é de uma mulher negra, né? Maria Firmina, Úrsula, né? Isso a gente também não se fala, né? Tá aí a Maria Carolina. Então, ou seja, Maria Carolina, bom, Carolina Maria. Enfim, eu acho que não estou sozinha, né? Não estamos sozinhas. Essa inquietude que eu tenho, essas minhas mudanças de cidade, de país, de continente, né? São vistas e observadas pela minha ancestralidade, né? Pela minha mãe e pela minha avó, como algo assim, uau, vá mesmo, faça mesmo, o que eu não pude fazer é teu. Né? E isso eu vejo ainda muito mais forte, por exemplo, nas minhas sobrinhas, né? Vendo essa perspectiva dessa tia, né? Para elas o caminho está mais fácil. Eu acho que é esse o papel que a gente tem também, né? Eu acho que esse meu momento e esse meu lugar no mundo hoje é tentar, ou seja, viver o máximo disso, tirar o maior proveito disso para mim, né? Mas também abrindo portas para essas gerações que estão vindo, né? E que estão vindo muito poderosas. Eu estou assim, que eu falo que eu sou de descrente, pelo menos politicamente, da minha geração. Eu estou vendo aí essas meninas secundaristas, né? Aí dos 16 e 20 anos, uma geração extremamente poderosa, né? E que não vai ter que estar aqui discutindo essas coisas que a gente tem que estar discutindo em pleno século XIX, né? Ou seja, em pleno 2019, né? Assuntos de século XIX, o que eu queria dizer assuntos de século XIX em pleno 2019, né? Exatamente, então É interessante você falar sobre isso, porque tem a ver com o que a Conceição colocou, que essa questão de deslocamento, o quanto ela percebe que Carolina, na verdade, não teve um lugar, né? Que estava nessa busca de um lugar que, na verdade, não tinha. Na favela não estava bom, na casa de alvenaria não estava bom, e essa postura de procurar um lugar ideal. E eu vejo que é muito comum, não só na literatura, mas em nós, pessoas negras, e sim, tem a ver com essa retirada, né, do nosso lugar, que a gente não sabe, né, da onde veio, e muitas das vezes aqui, considerando a realidade brasileira, quase sempre os lugares que a gente circula, nós não conseguimos nos identificar. Bom, foi interessante, Ana Maria, você falar da próxima geração. A minha pergunta tem a ver com isso. Nós estamos aqui falando sobre Carolina Maria de Jesus. Qual que é a importância que você acha da gente pensar a obra da Carolina hoje, pensando na próxima geração?
de meninas negras que estão vindo aí, empoderadas? Eu não sei, ou seja, eu acho que a gente tem que fazer com que essa obra seja mais divulgada, né, e esteja mais acessível, né, e eu acho que cada geração, desde que o livro foi, que a obra dela foi lançada e continua, né, que continua as impressões, cada geração vai ter o seu modo de ler e de entender, né? Então eu não sei dizer qual é o uso que a geração futura vai fazer, porque eu acho que são momentos, né? Um momento político, um momento social, um momento cultural e mesmo um momento pessoal que é diferente, né? E eu acho que cada leitor lê um livro diferente, né? Porque você tem elementos em comuns que uma determinada geração, lendo a partir de um determinado momento histórico, lê. Mas isso para mim é o mínimo, né? Pelo menos eu vejo como as pessoas que às vezes comentam comigo a leitura dos meus textos, né? Elas comentam coisas que eu falo, gente, que livro que vocês leram? Não é? Não acontece. Você não tem a menor ideia do que a pessoa está falando e ela te jura que foi você que escreveu aquilo, né? Eu parei de espantar e aceitei, porque é óbvio, cada um lê o livro do jeito que pode, do jeito que sabe, a partir da experiência que tem, né? Então, assim, eu acho que o nosso papel é tornar acessível e que cada geração decida, né, como é que ela vai poder ler e querer ler determinada obra. Eu acredito que a grande importância de Carolina, de Maria Firmina dos Reis, de Alta de Souza, são imagens que possibilitam esse retorno e essa certificação para as meninas novas. Por exemplo, na juventude eu conheci Carolina Maria de Jesus, mas foi a única escritora negra que eu conheci. Eu acho que eu conheci naquela época. Aliás, depois eu vou conhecer as escritoras negras dentro do movimento social, porque aí eu vou conhecer o Quilomboje, as escritoras africanas também. De língua portuguesa, eu vou conhecer dentro do movimento social, não na academia. Quando eu chego, eu já conhecia. Então, eu acho que Carolina, e mesmo a nossa geração, que a minha geração ainda é anterior à sua, a gente deixa algo plantado que fortifica essa geração que nos segue. Então, hoje, quando a gente vai na escola, quando uma criança negra nos vê, e nos vê numa outra posição, nos vê como escritora, eu acho que isso, sem sombra de dúvida, é alimento para a luta. E também, por exemplo, se você pega hoje, se você escuta, por exemplo, as meninas do Islã, aliás, Estrela d'Alva está aí, você vai perceber também que são letras reivindicativas, propositivas, com muita ênfase, de algo que Carolina Maria de Jesus, ou que Firmina, quando retoma com a mãe Susana, e mãe Susana vai falar de África e fala de uma origem perdida, você vê que o discurso ele é apropriado e renovado através do tempo, né? Queira a vida que daqui a uns tempos, né, essa geração, a advinda dessa geração, não precise mais, né, de retomar essas questões ainda, né? Então, agora, para finalizar, uma última questão. Eu estava pensando o seguinte, nós estamos aqui, igual eu falei no início, como se estivéssemos aqui em 4 gerações. Assim como nós, né, lemos Carolina Maria de Jesus em determinados momentos, né, da nossa vida, algumas jovens de hoje, adolescentes, elas estão lendo vocês, né, antes de Carolina. A minha pergunta é, como que é propagar essa luz para formar outras Carolinas?
nesse sentido de que elas estão fazendo a leitura de vocês e muitas delas a partir dessa identificação, né? E aí? Bom, eu tenho dito que está em contato com a escrita das mulheres mais jovens, né? E tem bastante meninas, eu digo meninas, que é um termo bem mineiro, né? Não é infantilizando ninguém, mas tem bastante pessoas jovens escrevendo. Para mim, eu fico muito grata, porque eu acho que é uma certificação de que a vida e de que a escrita vale a pena. Nos anos 80 ainda, quando era um grupo bem menor, né? Miriam Alves, Lia Vieira, Sônia Fátima de Conceição, Esmeralda Ribeiro. Nós éramos um grupo tão pequeno, Ana, e a gente não ultrapassava o círculo leitor de Cadernos Negros. Hoje, esse ciclo de leitor aumentou muito. E ainda aumentou para além do movimento negro. Hoje nós temos uma juventude, eu tenho visto muito isso, você com certeza também, uma juventude que nos lê, tem uma juventude negra, sim, mas tem uma juventude branca que nos lê também. E aí, nesse sentido, eu tenho afirmado muito, não sei se eu já tive a oportunidade de falar isso com você, porque enquanto alguns críticos literários querem dizer, ou mesmo professores, pesquisadores, que não tem uma literatura de mulheres, que não tem uma literatura homoafetiva, que não tem uma literatura negra, porque a literatura é um fenômeno universal. A gente concorda plenamente. Mas só que essa literatura que eles estão tomando como universal era uma literatura que determinados sujeitos ficavam fora, ou então eram escritos de maneira estereotipada. Então, era uma literatura que satisfazia o desejo estético, a fruição de sujeitos brancos. Estou falando no caso de estereotipia negra. E nós, negros, nos sentimos extremamente incomodados quando a gente via determinadas personagens. E quando hoje a gente produz um texto literário, e esse texto literário convoca pessoas, independente de suas experiências de gênero, independente de suas condições de cor. Então, eu tenho dito com muita petulância, quem faz uma literatura universal, e aí eu vou substituir, que é um termo também que a gente tem aprendido, quem faz uma literatura mundi, ou uma literatura mundo, somos nós, que somos capazes de convocar um público mais diverso possível, né? Porque o que eu encontro de pessoas que falam de um defeito de cor, e falam como ficaram tomadas, como esse livro mudou a vida dessas pessoas, e como a minha obra também está aí para brancos, para negros, para gay, para hétero. Então, eu acho que o nosso texto tem conseguido ser a arte, né? Essa arte realmente que convoca a partir de nossas especificidades. Eu acho isso que eu quero negar. As nossas especificidades, por quê? Porque nas nossas especificidades, a gente traz o sujeito humano. Isso eu não tenho a menor dúvida. E para você, Ana, como que é propagar aí para essas jovens leitoras? Eu acho que, ao mesmo tempo, primeiro, concordar com tudo que a Conceição falou, e dizer também que o quanto que a gente aprende com eles também, né? É uma coisa assim, às vezes, porque, eu acho que
eu comecei a escrever já mais velha, né? Entrei nessa área, então talvez tenha algumas barreiras ou alguns avanços que eu não achava que eu poderia fazer, ou que eu seria capaz, ou que eu aguentaria, né? E aí, quando você olha, você fala isso perto de novo, a menina, né? as meninas, né? E os meninos, né? Mais jovens, eles olham assim para você com uma cara, eu falei, como não? Aí você olha e fala, é verdade, como não? Né? Então, eu acho que essa troca, né? Se a gente está oferecendo algo, né? Há essa generosidade, porque toca no humano, né? Essa generosidade da troca, de dar algo para a gente também, né? Às vezes a gente fala, nossa, eu estou viajando tanto, estou cansada pra caramba, mas é tão revigorante o abraço que a pessoa quer te dar, o carinho, né? E querer te dar um livro, olha, eu estou escrevendo isso aqui porque eu li o que você escreveu, e aí você vai ler o livro da pessoa, e você vai falar, porra, ela avançou uma casinha do que eu fiz, né? E isso eu acho que é o mais estimulante, essa troca, né? Eu acho que essa esponjosidade, né? entre as gerações e esse apoio, né? que cada um dá por si, exatamente por ser tocado nesse humano que você falou. Ótimo. Gente, bom, o papo está bom. Ainda vai ficar melhor ainda. Mas primeiro eu vou antecipar ou agradecer aqui as duas escritoras que bateram papo aqui com a gente sobre a Carolina. Pedir aqui muitos aplausos para elas. No entanto, eu vou pedi-las para continuar aqui, porque eu vou chamar a Vera Eunice para compor a mesa. Então, muitos aplausos para ela também. Tá ligado já? Boa noite a todos, né? E a minha fala com vocês vai ser mais ou menos uma fala assim, mais de sentimento de filha da escritora Carolina Maria de Jesus. Eu gosto muito da história dela e sempre que eu tenho oportunidade eu procuro falar como essa mulher se tornou essa escritora com esse potencial hoje no século XXI, né? A Carolina Maria de Jesus nasceu em Sacramento, né, uma cidade pequena no interior de Minas Gerais, e ela nasceu assim logo pós-escravatura, né? Então ela teve todo aquele sofrimento, né, que teve essa liberdade dos escravos, assim, uma liberdade que questionada, né? Então, ela nasceu
A mãe dela gostava muito de ir nas praças, assistir, ver repentes nas festas da cidade. Então, a mãe dela foi numa festa e lá ela conheceu um negro bem retinto e que ele fazia repentes, era repentista. E a mãe dela era casada, né? Tinha um filho. E ela se envolveu com esse repentista. Ao se envolver com esse repentista, aí nasceu Carolina Maria de Jesus. E com essa, o marido dela foi embora e a mãe dela ficou com esses 2 filhos, com o irmão dela e com ela. E como ela mesma dizia, ela era uma negrinha chata e feia, segundo ela, né? Então, era uma menina muito esperta. Então, quando conversavam perto dela, ela estava sempre ouvindo, sempre esperta. E o pessoal não gostava muito de falar as coisas perto dela. Falava, olha, essa negrinha aí é muito esperta, muito inteligente. Então, tinha que ter mais cuidado de falar as coisas perto dela. Então, ela já era uma menina assim que o pessoal já não achava ela muito meio que antipática. Então, ela tinha umas dores de cabeça. E como a cidade lá é uma cidade espírita, a mãe a levou para benzer, né? Para benzer lá com o espírita mais famoso de Sacramento, que é Eurípides Barçanufo. E ao chegar lá, a mãe explicou, olha, sua filha, a minha filha é muito chata, ninguém gosta dela, né? Ela está com essas dores de cabeça. Aí ele falou, olha, sua filha não é chata, não é nada que você está falando. A sua filha é uma poetisa. E aí, ela também não sabia o que era poetisa e nem a mãe. E aí, ela pensava, o que será que é poetisa, né? Será que é alguma coisa ruim, boa, alguma coisa de comer? E aí, quando o povo falava, olha, sua filha é muito antipática, eles falavam para ela assim, não, a minha filha é uma poetisa. Então, ninguém entendia. E assim, ela foi crescendo. Foi crescendo, uma menina muito esperta. E a mãe dela vivia mudando de fazenda, vivia mudando de emprego. Então, foram trabalhar numa fazenda. E a fazendeira, a dona Maria Leite, achou que ela era uma menina muito inteligente. E falou, olha, você vai estudar. Vou pagar os seus estudos, vou custear seus estudos. Aí ela vai para a escola. Quando ela vai para a escola, ela não suporta a escola. Ela queria voltar para casa, porque ela mamou até os 7 anos. E aí ela queria mamar. E ela falava, eu quero mamar. Ela deixou a professora louquinha. Aí a professora chegou nela e falou, olha, você não vai mamar, porque você já está grande e você vai estudar. Carolina Maria de Jesus. Ela nunca tinha ouvido falar o nome dela. O apelido dela lá é Bitita. Então, ela vai para casa, as crianças começam a rir dela, ela começa a ficar com vergonha. E aí ela chega em casa, ela não quer mais mamar. Aí ela começa a ir para a escola. E aí ela toma o gosto pela leitura. E aí ela vai lendo, começa a ler outdoor. Tudo que ela via, ela lia. Mas a mãe mudou de fazenda e ela saiu da escola. Então ela estudou 1 ano e meio, não chegou nem ao 2º ano. E quando ela foi para mas mesmo assim, ela foi tomando gosto pela leitura. Então ela começou a ler, até que ela ficou uma mocinha. E ela gostava muito de dançar, mas as pessoas não gostavam dela lá, nem os rapazes, porque ela já era diferente. Ela já falava bem, já tinha umas ideias diferentes do povo daquela época. Então, ela achou um livro, que ela falava que era a Bíblia, né? Mas eles falam que era o livro de São Cipriano, né? Mais ou menos igual. E aí, ela começou a ler o livro, e aí os policiais chegaram, pegaram e falaram, não, você vai presa. E a mãe dela, ela se dava muito bem com a mãe.
E a mãe falou, não, vai prender por quê? Porque ela está lendo o livro de São Cipriano, ela é macumbeira, ela é bruxa. Aí prendem. Ela fica presa e aí o primo dela arruma um dinheiro, tira ela da cadeia. Passa um tempo, ela continua a ler, continua sendo uma pessoa insuportável na cidade. E aí ela novamente some 100 réis do padre da cidade. E ele fala, olha, foi a Carolina, foi você que roubou. E aí ela vai presa novamente. Aí ela fala, não fui eu não roubei. Não, você roubou, e batendo nela, e bateram. Aí falaram, se você não falar quem foi, se foi você, nós vamos prender sua mãe. Aí prenderam a mãe, falaram que a mãe dela era fraquinha, era magrinha, era muito doente a mãe dela. Prenderam a mãe e bateram nas duas. Desmaiaram ela ficou desmaiada, e a mãe, quebraram o braço da mãe, e ela falando que não tinha roubado o dinheiro. Aí surgiram umas feridas nas pernas dela, que ela tinha cicatrizes nas pernas. Surgiram essas feridas nas pernas, e ela começou com um mau cheiro dentro da cadeia, e aí ela pediu a morte. Ela falou, quero morrer, eu não quero viver mais aqui. Aí, segundo ela disse que apareceu um anjo para ela, e falou, você não vai morrer ainda, Carolina Maria de Jesus. Ela escuta a voz dela, o nome dela pela segunda vez. E aí, acharam o dinheiro. Soltaram ela. Quando soltaram ela cheia de feridas, a mãe com o braço quebrado, e ainda puseram ela, enquanto ela estava na cadeia, puseram ela carpia em volta da cadeia, e ficou 4 dias sem comer e sem beber. Então, quando eu estive em Sacramento, eles mostraram a cadeia e falaram, sua mãe ficou aí. Eu nem quis entrar na cadeia. Eu falei, não vou entrar porque não tinha condições de entrar na cadeia. Aí a mãe dela falou, não, você tem que vir embora, você tem que sair dessa cidade, ninguém te suporta aqui. Aí ela vem embora, e ela vem andando. Aí ela vem passando por Franca, Ribeirão Preto, e aí ela traz a mãe. A mãe vem com ela até o meio do caminho, mas a mãe não aguenta, a mãe volta. E ela vem vindo. Então, hoje, na cidade, eles fizeram esses caminhos que ela percorreu, eles mostraram para mim os caminhos. E essas cidades que ela foi passando a pé, que ela foi ficando, hoje tem o nome dela. Em Franca, em Ribeirão Preto, tem o nome dela, a rua. Aí ela vem vindo até chegar em São Paulo. Quando ela chega em São Paulo, ela adorou São Paulo. Nossa, uma cidade grande, gostou. E eu vou ficar em São Paulo. E aí ela já vinha escrevendo. Então, ela chega em São Paulo e começa a procurar emprego. E ela consegue na casa de Eurípides de Jesus Erbini, né? O primeiro médico que fez o transplante de coração. E aí lá ela começa a trabalhar. E ela é muito bem tratada lá, ela gosta muito de trabalhar com eles. E ele fala, aos finais de semana você pode sair, pode dançar. Ela adorava dançar. E ela fala, não, eu queria ficar dentro da sua biblioteca. Eu queria ler. E aí ela começa a ler. E aí ela vai se aprimorando. Então a cultura dela, o português dela, falava muito bem, falava palavras cultas, difíceis, né? E aí ela falava em casa pra gente que ela cuidava muito bem da roupa dele, porque ele era muito bom para ela. Aí ela é engravida de uma irmã minha, a irmã mais velha, que era de um americano, filha de um americano. E aí ela fica na rua, porque ela estava grávida, não podia trabalhar, vai para a rua. Quando ela está na rua, ela vai num convento e pede guarida. Ela estava grávida, fala, podiam me ajudar, né? Estou grávida. A freira empurra. Quando ela empurra, ela rola a escada, aí essa criança nasce morta. Aí ela ia colocar o nome de Vera Eunice, ela falava, né? Ela colocou o nome dela, Carolina. Passado um tempo, ela é engravida do meu irmão, que é filho de um português. E aí, engravida de novo do meu outro irmão, que é filho do espanhol.
Engravida de mim, filha de espanhol. E o pessoal me questionou, sua mãe só queria branco, estrangeiro, igual você falou. Ela falava que os negros não estavam muito à altura dela culturalmente, né? Não sei. Bom, quando ela engravidou do meu irmão, ela estava na rua também. E aí, ela precisava de um lugar para morar. Então, ela consegue umas tábuas, e ela anda com essas tábuas 9 quilômetros, mais ou menos, na cabeça. Então, ela falava, minha força maior está na cabeça. Porque a cabeça eu escrevo, a cabeça eu carrego tudo que é pesado. Aí, como ela estava na rua, vinha um político muito importante aqui em São Paulo, que era Lucas Nogueira Garcês. E o prefeito de São Paulo não queria pobre na rua. Então ele pega todos esses pobres que tinham na rua, os mendigos que estavam na rua, coloca num caminhão e joga lá na favela do Canindé, na beira do Rio Tietê. Então ela fala, o quarto de despejo, fomos despejados lá na favela do Canindé. Aí ela mesma constrói o barraco. Já grávida, já para ganhar, ela mesma constrói, ela mesma carrega. E aí ela foi começando a viver na favela. Eu nasci dentro do barraco, né? Ela fala favelada, nasceu dentro do barraco, né? Ela falava. Então, sempre escrevendo e catando papel. E às vezes a gente saía para catar papel, sempre ela me levava. E ela parava, pegava uma folha de papel e falava, não, veio uma ideia aqui, um poema. Ela parava, escrevia o poema, voltava a catar papel. E a nossa situação na favela era muito difícil, né? Porque a gente não sabia quando ia comer. Não sabia quando ia almoçar, quando ia jantar. Imagina, almoço, janta, essas coisas. Nunca teve isso lá. E eu lembro que ela falava muito que ela saiu para catar papel e quando ela não conseguia, que chovia, ela ficava desesperada. E ela ganhou um pacote. Quando ela chega em casa com o pacote, ela abre. E eu lembro bem que ela tinha a mania dela abrir. Ela chegava, a gente já ia tudo lá ver o que ela tinha trazido. E ela abre, tinha uns ratos mortos, né? Aí ela chorava, desesperava. Lembro também que ela fazia qualquer tipo de serviço. Jogar cachorro morto no lixo, qualquer tipo de serviço ela fazia. Só que ela não deixava, quando chovia na favela, que até hoje, né, os barracos enchiam com água. Aí ela falava, bom, não tinha condições de ficar na favela. Aí a gente ia dormir nos albergues, né? Aí o governo fala, vai no albergue, né? Bom, eu não tenho boas lembranças dos albergues. Então, a gente ficava no albergue e ela falava, vocês querem sair? A gente falava, não, nós queremos sair. Ela era muito alta, ela sempre falava com a gente baixo. Ela baixava para falar com a gente. Não, vamos, onde vocês querem? Ficar no albergue ou na rua? Não, nós queremos ficar na rua. Aí a gente ia para a rua. Só que a rua é muito difícil também. Noites longas. Aí a gente falava, vamos voltar para o barraco. Voltávamos para o barraco cheio d'água. Aí o que ela fazia? Ela me amarrava, porque eu tinha uns 3, 4 anos. Ela me amarrava no teto, num lençol, e os meus irmãos, ela não deixava faltar a escola. Ela nadava muito bem. Ela colocava eles nas costas, nadava, chegava lá, trocava a roupa deles, ia para a escola. E hoje eu fico pensando, a cabeça dela, nadar, levar os meus irmãos e eu lá em cima na água. Perigo que poderia, a cabeça dela, como é que andava. Mas sempre escrevendo, sempre escrevendo. E aí, na favela também ninguém suportava a Carolina Maria de Jesus, por quê? Ela gostava de valsas vienenses. Enquanto o pessoal, as mulheres apanhavam, ela estava escrevendo, estava cantando. Só namorava homens, ela namorava demais. E homens assim, bonitos, né? Homens assim, tudo cultos, né? Então ela não era uma pessoa bem vista lá na favela. E aí foi onde ela conheceu Audálio Dantas, que chegou na favela, porque ela não deixava nada sem
para resolver. Ela resolveu o problema dela e o problema de todo mundo. Então, vira e mexe, a polícia ia buscá-la. Bom, eu, como gostava de andar de carro, né? A única maneira de andar de carro era na polícia. Então, achava maravilhoso. Então, ela resolvendo o problema de todo mundo. Então, ela era insuportável lá também. Aí, chegou um parque infantil na favela, os adultos estavam brincando, ela foi lá e falou que não era certo aquilo. Ela falava muito bem, ela era muito alta, chamava muita atenção. E aí ela falou que ia colocar todo mundo no livro, quem estava lá, Audálio Dantas. Aí o Audálio Dantas resolve, e ela chama o Audálio para ver o livro dela. Aí, onde tinha romance, tinha peças teatrais, tinha poemas, só que ele se interessou pelo diário. Então, como diz acho que foi a Conceição que falou, o Audálio não conheceu, é ele que conheceu a Carolina, né? Não ela conheceu, né? Porque ele foi fazer um artigo lá. Então, aí foi explodiu, né? A Carolina ficou super famosa, viajava demais, mas eu questionei o Audálio, né? Porque eu tive muita briga com o Audálio. Porque ele deixou a Carolina Maria de Jesus, depois que ela editou o livro, virou um inferno a nossa vida lá. Ela escrevia dela, escrevia todo mundo. Escrevia que dormiu com o marido, que dormiu com a mulher, e aí virou um inferno lá. Então ela ficou na favela. E aí eles queriam matar minha mãe na favela. E aí eu questionei ele, por que você não tirou minha mãe da favela antes de publicar o livro? Ele fala, não, porque todo mundo queria se aproveitar da Carolina, queria se aparecer em cima da Carolina. Porque quem tirou a gente da favela foi um dos acionistas do Açúcar União. Aí nós saímos da favela abaixo de pedra. Meu irmão levou uma pedrada aqui que o olho dele abriu. O outro cortou toda a perna. Eu não machuquei porque estava na cabine do caminhão. E aí nós fomos para casa desse acionista do Açúcar União. E, como o Audálio falava, vocês estavam morando num porão. Exatamente, era um porão na casa dele. Mas o que nós queríamos? Descia lagosta, imagina, lagosta. Descia comidas maravilhosas. A gente queria comer, ninguém queria saber de casa, de móveis, nada. E aí fomos morar em Santana. Compramos em Santana. E aí outro problema, porque Santana, ela também não foi bem aceita. Porque imagina, um bairro, classe média alta. Chega uma favelada, semi-analfabeta, como ela falava, mãe solteira, um filho de cada pai, saindo da favela. Aqueles meninos, meus irmãos, nossa, vieram mesmo favelados ali. Colocavam um cavalo dentro da sala, era um inferno. Ela viajava demais, deixavam eles. E aí virou um inferno aquele bairro. E hoje eu até entendo, porque eu imagino, eles com as casas lá, tudo, chega uma Carolina. Amanhecia o dia, a gente morava num sobrado. Tinha tanta gente para pedir as coisas. Era caminhão para tirar o filho da cadeia, para viajar. E ela lá tentando ajeitar. E para terminar o assunto, todos os mendigos que ela achava na rua, ela punha dentro de casa. Então ninguém andava dentro daquela casa. Aqueles mendigos, tudo dentro de casa. Então virou um inferno lá. E ela vendendo o livro. E aí ela começou a ficar desgostosa de lá. E um dia ela chega, ela consegue comprar um sítio em Parelheiros, nós vamos para Parelheiros. E o sítio, ela compra esses sítios, chega às 7 horas da manhã lá, mais ou menos, ela põe todo mundo no caminhão, leva para Parelheiros. Sem luz, sem porta, sem janela, sem piso, sem banheiro, sem nada. Bom, meu irmão, já adolescente, ficou doido. Nossa, morar ali. E ali foi outro tipo de problema. Por quê? Ela e o Audálio já não estavam se dando mais. Por quê? O Audálio, ele disse para mim, a minha mãe era muito vaidosa, ela gostava de se arrumar, ela gostava de pentear os cabelos, pôr os brincos dela. E o Audálio não queria isso, o Audálio queria ela
de lenço na cabeça, favelada, e ela começou a se rebelar. Então começou uma grande briga. E ele falou que ela falava, ó, você não é o meu feitor. Ele falou e riu até. E aí foi morar em Parelheiros com outro tipo de problema. Os livros dela tinham deixado de vender. Vendeu muito livro. O pessoal fala, o dinheiro, o que ela fez com o dinheiro? Bom, eu particularmente vi ela assinando muito papel em branco. Ela ia subir no avião, eu pensava, assina, Carolina, assina. Assinava. Então, nós ficamos em Parelheiros numa situação difícil, porque ela começou a plantar. Tinha feijão, não tinha arroz. Não tinha óleo, não tinha açúcar, não tinha café. Tinha ovo, mas não tinha óleo. Então, um problema assim. Aí ela ficou muito doente, mas começou sempre escrevendo. Escrevia a noite inteira. A noite inteira ela escrevia. E eu tinha muito medo de dormir sozinha, dormi com ela até os 18 anos, porque ela era espírita. E ela falava, olha, morreu, veio falar comigo. Ela olhava, eu não via nada. Então, eu era uma menina apavorada. Então, eu dormia com ela. Então, a noite inteira não tinha luz. Ela colocava a vela, lamparina, a vela no meu pé e falava, se você se mexer, você sai, vai dormir sozinha. Eu ficava com medo, ficava a noite inteira ali quieta. E ela escrevendo a noite inteira. Então o pessoal fala, o Aldália escreveu o livro da Carolina. Não, a Aldália não escreveu o livro da Carolina. Ela escreveu. Porque... Eu só vou encerrar rapidinho aqui. Tá. Então ela começou assim, eu comecei a estudar, e aí ela queria aprender os verbos, tempos verbais. Ela é uma mulher assim, bem interessada em aprender. E aí ela foi ficando esquecida, né? Mas o que eu tenho que falar hoje é que hoje ela é bem reconhecida, né? Que ela tem nome de escola, tem vocês aí tudo ovacionando por ela. Tem nome de a biblioteca, museus. Está aí saindo um livro de longa-metragem. Tem a Rafaela aqui, que é uma pesquisadora assídua dela. Tem a Tula Pilar também, que foi uma escritora que faleceu tem uns 4 meses também. Tem a Conceição Evaristo, que também se espelhou em Carolina. Tem a Ana Maria, que também se espelhou. Então, o importante para mim é isso. E quando ela morreu, ela deixou uma carta para mim e falou, olha, propaga o meu nome, que é o que me interessa, propagar meu nome. E é o que está acontecendo, conhecida muito no mundo inteiro. Agora, quanto a Clarice Lispector, porque o pessoal fala, né, que eu li um comentário aí que falaram que a Clarice Lispector considerava ela como empregada dela. Não, não é. A Clarice Lispector considerava muito a Carolina. E ela falava, né? Minha mãe ficou muito tímida quando chegou perto da Clarice Lispector. E falou, olha, você é uma grande escritora. Não, a grande escritora é você, porque você escreve a realidade. Agora, ela teve muito problema com Jorge Amado. Jorge Amado teve um ciúme terrível, e eu sei porque eu via. Então, tem problema com Jorge Amado. Então, é isso aí que eu tenho que falar de Carolina Maria de Jesus para vocês. E hoje está sendo lançado o livro dela de poemas, né? E está aqui do lado. E eu vou vou declamar um poema dela aqui. Os feijões.
Será que entre os feijões existe o preconceito? Será que o feijão branco não gosta do feijão preto? Será que o feijão preto é revoltado com o seu predominador? Percebe que é subjugado? O feijão branco será um ditador? Será que existem rivalidades, cada um no seu lugar? O feijão branco é da alta sociedade. Na sua casa, o feijão preto não pode entrar? Será que existem desigualdades que deixam o feijão preto lamentar? Nas grandes universidades, o feijão preto não pode ingressar? Será que existem as seleções, preto para cá e branco para lá? E nas grandes reuniões, o feijão preto é vedado entrar? Creio que no núcleo dos feijões não existem as segregações.